A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é a pastora Geise da Igreja Sede, liderada pela nossa amada pastora Loide Ramos, e em continuidade a este lindo projeto, idealizado pelo nosso pastor Gedeon Júnior e desenvolvido por nossa igreja, Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Vamos conversar hoje em Números, capítulo 12. Números capítulo 12 inicia nos seus 3 primeiros versículos da seguinte forma: Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Meus irmãos, quando nós vemos nesses 3 primeiros versículos, Moisés, Arão e Miriam formavam o quê? Uma equipe enviada por Deus para ajudar a nação de Israel. E Deus havia usado Miriam para salvar a vida do seu irmão mais moço, que era Moisés, quando colocou no cestinho a história inicial de Moisés. E além de ser uma profetisa, ela dirigia as mulheres israelitas no louvor a Deus. Arão era o irmão mais velho da família, nomeado por Deus não apenas para ajudar Moisés a confrontar a Faraó, mas também para servir como sumo sacerdote. Todos, meus irmãos, em Israel sabiam que Moisés, Arão e Miriam eram os servos escolhidos de Deus, mas Moisés era o líder. E nós vamos observar que há 3 evidências que nos levam a concluir que Miriam foi líder dessa rebelião, porque nós vemos aqui nos 3 primeiros versículos que existe uma rebelião contra Moisés. E Miriam foi líder dessa rebelião dentro da família. Em Números, ela é mencionada pela primeira vez no capítulo 12, versículo 1, como nós vimos. O primeiro nome que aparece aqui, falaram Miriam, e depois que aparece o de Arão. E no versículo 1, quando nós vemos aqui o verbo falaram, no hebraico o verbo falaram encontra-se na forma feminina. E somente Miriam foi disciplinada pelo Senhor, que nós vamos ver no decorrer do texto. Ela não começou seu ataque acusando Moisés de usurpar a autoridade, mas começou o quê? Discordando do irmão com referência à esposa dele. É provável que Zípora já tivesse morrido e que Moisés tivesse tomado para si outra esposa. E talvez Miriam se sentisse o quê? Ameaçada por ela. Além disso, quando o Senhor enviou o Espírito sobre os 70 anciãos, é possível também que Miriam tenha se sentido o quê? Poxa, eu estou perdendo minha autoridade. E nós vamos perceber que desde que Moisés não se casasse com uma mulher dos povos cananeus, a sua escolha era aceitável ao Senhor. Nas escrituras, Cuxi, porque a Bíblia diz assim, mulher cuxita que tomara. Cuxi normalmente refere-se a um povo que vivia próximo ao Egito. Mas algumas versões traduziram o termo hebraico como Etiópia. Isso leva a pensar que a segunda esposa pertencia a outra raça e, portanto, não era aceitável. E nós vamos perceber
o próximo aspecto, o terceiro aspecto, finalmente Miriam expressou a sua verdadeira queixa. Moisés era o único porta-voz do Senhor? Que é essa indagação que ela faz. Miriam e Arão não tinham também direito de proclamar a palavra de Deus? Ao questionar a vontade de Deus e a autoridade de Moisés, Miriam e Arão estavam agindo exatamente como o povo de Israel. Moisés, porém, não respondeu, nem tentou se justificar, mas deixou que o Senhor o defendesse. Foi um sinal de mansidão, pois a mansidão não é fraqueza, é ter poder, mas não usá-lo a qualquer hora e de qualquer jeito. E nós vamos perceber que depois o julgamento ele vem de uma maneira bem rápida. Veja os versículos do 4 ao versículo 10. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam: Vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Veja a ordem que o Senhor chama os nomes. Ele chama primeiro quem? Moisés, que era com quem ele falava. Depois ele fala com Arão e com Miriam. Então disse, versículo 5, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta. Eu, Senhor, em visão a ele, me faço conhecer e falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel à minha causa. Boca a boca eu falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor como, pois, não temestes em falar contra o meu servo, contra Moisés? Nós vemos aqui que o Senhor, ele toma as dores de Moisés e ele repreende imediatamente a Miriam e a Arão. Deus, ele ouviu as palavras deles, porque inicialmente quando nós vemos o texto, parece que Moisés não estava perto deles quando eles indagam. Escuta, só ele que escuta a voz do Senhor? Que história é essa? Né? Uma rebelião que os líderes, porque eles eram líderes ali do povo, eles queriam começar. E Deus, ele vê todas as coisas. Às vezes, nós não sabemos quando falam mal de nós, mas Deus, ele está em todos os lugares, ele contempla todas as situações, ele conhece o íntimo dos corações, e aqueles que são seus servos, o Senhor conhece os que são seus, e ele se importa com cada um dos seus servos. Ele não gosta que toquem nos seus servos. E nós vamos perceber que ele viu as motivações maldosas no coração de Miriam, de Arão. Parece-me que até Miriam, ela que mais instigou, né? Arão foi ali no rumo dela, mas quem mais estava falando era Miriam. E o Senhor, ele age rapidamente para que o pecado deles não se espalhe no meio do povo. Porque, meus amados, quando líderes pecam, as consequências podem ser o quê? Desastrosas. E nós podemos observar no versículo 4 os 3 nomes. E eles aparecem em ordem inversa em relação ao versículo 1. No versículo 1, primeiro nós vemos o quê? Miriam e Arão falando de Moisés. E no versículo 4, nós vemos o quê? O Senhor, ele fala com Moisés
e depois chama Arão e Miriam. Deus ele coloca Moisés em primeiro lugar. Ele chamou os três ao tabernáculo e falou com os dois, com Miriam e Arão. E ele pronuncia o julgamento sobre Miriam. Olha que interessante. Deus, ele deixou claro que Moisés era mais do que um profeta. Porque o Senhor se comunicava com ele pessoalmente. E até revelou-lhe o quê? A sua glória. Nós vamos ver mais para frente em Êxodo 19, Êxodo 34, nós vamos ver manifestações do Senhor e o Senhor se revelando a Moisés de forma extraordinária. E tanto Miriam quanto Arão, eles tinham seus respectivos ministérios. Poxa, Miriam era profetisa. E nós vamos perceber que Arão era um sacerdote. Por que eles estavam querendo usurpar a autoridade de quem o Senhor tinha colocado como líder? Eles já tinham seus respectivos ministérios, mas Deus havia colocado Moisés para liderar Israel e ninguém podia tomar o lugar dele. Foi o Senhor quem deu a Moisés a sua posição e autoridade. E foi errado Miriam desafiar o irmão. Como forma de julgamento, o que aconteceu? Deus afligiu Miriam com lepra. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. No versículo 9. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava o quê? Leprosa. Olha que perigo. O juízo veio imediatamente. Aí nós vamos ver que vai ocorrer uma situação interessante. Dos versículos 11 aos versículos 13, nós vamos ver que existe uma súplica. Olha no versículo 11. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, olha só, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ele caiu em si e viu o que estava fazendo e contra quem estava fazendo. Nós devemos ter muito cuidado com o que falamos e de quem falamos. Porque o Senhor, ele cuida daqueles que são seus. Ele se levanta do trono, sabe? Parece que eu consigo visualizar eles falando ali. E o Senhor falou: o quê? Como é que é? Estão falando do meu servo Moisés? Que história é essa? Não, não é assim não. Eu é que tomo as dores dele. Se levantando e dizendo: ó, agora vai ser comigo a questão. Vocês falam dele, mas eu é que vou agir. E é assim. Aqueles que são fiéis ao Senhor, que são tementes ao Senhor, o Senhor cuida. O Senhor tem um amor especial, eu diria, sabe? Aqueles que se achegam ao Senhor, que buscam a presença do Senhor, que querem andar nos seus caminhos. O Senhor os olha de maneira diferente. Um coração, a palavra do Senhor diz aqui que Moisés era o homem mais manso que existia. E ele ficou ali e nós vamos perceber. E olha o que vai acontecer no versículo 12. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Porque isso era a lepra. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Moisés não guardou rancor. Moisés, pelo contrário, aqui ele intercede pelos seus inimigos. Esse homem tem a nos ensinar. Ele intercedeu pelos seus inimigos. Arão, ele sabia das implicações da lepra.
e suplicou a Moisés. E Moisés, ele intercede, ele ora por aqueles que estavam querendo criar um motim, uma situação difícil, né, para ele naquele momento. E Moisés intercede por Miriam e por ele, pois os verbos indicam o plural. Loucamente procedemos e pecamos. Moisés vai interceder por eles. Arão era o sumo sacerdote que intercedia por Israel e, no entanto, precisava de um intercessor, mostrando ainda mais mansidão. Moisés ora pela irmã e o Senhor faz o quê? Retira a lepra da irmã. Mas nós vamos ver que vai ocorrer um atraso na viagem do povo, e um atraso que nós diríamos vergonhoso. Nos versículos 14 diz assim, olha, respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial. Ela passe essa vergonha. E depois recolhida. Olha que engraçado. Ela ficaria lá por 7 dias fora do arraial porque ela ficou impura. E depois ela seria recolhida. Seria colocado de novo para dentro do arraial. E aí, assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Sabe, aquele tipo de pessoa fez o errado, mas era importante. Tem pessoas que às vezes nós olhamos e falamos, fez isso comigo? Não, agora eu vou pisar, vou estraçalhar. Não, o Senhor nos ensina que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Ele fez, mas é uma vida que merece ser resgatada, merece ser tratada, merece ficar 7 dias fora do arraial, mas depois você traz de volta para dentro do arraial e vai tratar e vai trabalhar com aquela pessoa, trazer ela de volta. E você não vai embora sem aquela pessoa, você não vai abandonar pelo caminho, não. Você vai dar a mão, caiu, mas vai dar a mão, vai erguer e vai continuar caminhando. E assim ocorreu com Miriam. E no versículo 16 diz, porém depois que Miriam é recolhida, o povo o quê? Parte. E nós vamos ver que, apesar de Miriam ter sido curada, então ela teve que ficar fora do acampamento durante 7 dias, pois havia sido contaminada. Isso lhe causou grande vergonha, pois o acampamento ficou sabendo do que havia acontecido. Significou também o quê? Um atraso para o povo, pois tiveram que esperar pela restauração de Miriam, antes de poder seguir a viagem. Meus amados, o pecador rebelde é sempre motivo de atraso no progresso do povo de Deus. Tenham isso em mente. E ser um líder espiritual é algo sério, pois quanto maior a honra, maior a responsabilidade. Tentar usurpar a autoridade que Deus deu a outros também é algo muito grave. Nós temos que entender o que cada um nós somos dentro da igreja, função que temos que exercer, o que temos que fazer. O líder é o líder, o comandado é o comandado. Cada um tem a sua função dentro da igreja. Existem os intercessores, existem aqueles que cuidam da parte do louvor, existem aqueles que cuidam da parte da palavra, existem aqueles que cuidam da organização dentro do templo. Cada um tem a sua função e nenhum tem que querer a função do outro. Nós temos que exercer as nossas funções da melhor maneira possível. O que importa
é quando o nosso Senhor voltar, nos encontrar fazendo o que foi determinado por Ele para que fizéssemos. O Senhor, Ele nos concede dons, talentos, para que usemos na sua obra da melhor forma possível. E nada para si próprio, mas tudo para crescimento do corpo. E é assim que devemos trabalhar. Eu não devo querer ser maior do que a minha líder, do que o meu líder, do que os meus pastores. Não. Eu sou uma pastora auxiliar e auxilio com muito amor a minha pastora Loide Ramos, ao meu pastor Gedeon Júnior. E aquilo que me é determinado fazer, tenho que fazer da melhor maneira possível. E assim deve ser nas nossas vidas. Os nossos líderes, eles devem ser ajudados em todo momento. Jesus advertiu que os nossos inimigos podem ser os que estão dentro da nossa própria casa. Então nós devemos ter muito cuidado para sermos pessoas realmente obedientes e que servimos ao Senhor. A palavra do Senhor nos fala assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Esse texto bíblico está em Hebreus 13:17. Não vamos deixar que os nossos líderes gemam. Pelo contrário, vamos dar alegria. Você acha que quando alegramos o coração dos nossos líderes, desempenhando da melhor forma na casa do Senhor, em tudo o que somos designados para fazer, imagine o coração de Deus. A alegria que Ele terá ao ver que estamos fazendo a sua obra da melhor forma possível, da maneira como Ele nos manda fazer, da maneira como Ele nos manda agir. Vamos trabalhar com alegria para que o reino do Senhor cresça cada vez mais e mais. Para que cresça em todos os seus aspectos espirituais, materiais, e que em tudo o que formos provados sejamos aprovados. Amém? Meus amados irmãos, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos dê um dia de vitória e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. A paz do Senhor.